Eu sei que você se esforça para comer certinho, faz escolhas mais saudáveis, tenta controlar as calorias e nada muda. Você não consegue emagrecer ou você até já emagreceu um pouco, mas estagnou e não sabe por quê. Acertei? O lado ruim é que isso é realmente bem desanimador, né? Você não sabe por que não consegue emagrecer, se é algo que você está comendo errado, e aí você fica só focado e noiado com a sua alimentação, achando que o problema está ali quando na verdade pode estar em outra coisa. E essa é a notícia boa. Existem outros fatores que pouca gente leva a sério, que influenciam diretamente no seu resultado, e é sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. Eu sei que se fala muito por aí que o que importa para o emagrecimento é o déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que você gasta. Mas não é tão simples assim, porque o nosso corpo não é uma máquina que funciona e que se resolve com uma equação matemática. E o emagrecimento vai muito além do que e do quanto você come. E esses outros fatores que eu vou falar nesse vídeo influenciam diretamente o seu metabolismo, os seus hormônios, o seu comportamento alimentar, ou seja, em como o seu corpo vai trabalhar para atingir o resultado que você quer, se ele vai trabalhar a seu favor ou não. E ó, se você se inscrever aqui no canal, já é um passo a mais que você está dando para atingir o resultado que você quer, tá? Seja emagrecer ou qualquer outro, se você estiver bem informado e tiver o conhecimento certo, você vai conseguir atingir o seu objetivo com muito mais facilidade. E para isso, você precisa estar inscrito aqui para receber os conteúdos e ter as informações certas para chegar aonde você quer. Então vamos lá. O primeiro fator e um dos mais básicos que atrapalha e impacta o seu emagrecimento é o sedentarismo, mesmo você comendo pouco. Porque, como eu falei, não basta só comer pouco. Ai, mas eu achei que quanto menos eu comesse, mais eu emagreceria. Não, não é assim que funciona, sinto lhe informar, mas o nosso corpo precisa de estímulo físico para manter o metabolismo ativo. Sabe o que acontece se você não faz exercício físico? O seu corpo diminui o gasto calórico, diminui a sensibilidade à insulina. Comendo pouco, você também pode perder massa muscular e ainda desacelerar o metabolismo, facilitando o acúmulo de gordura e ganho de peso ao longo do tempo. O segundo fator que pode não só atrapalhar o seu emagrecimento, como favorecer o ganho de peso, é dormir mal ou dormir pouco. O sono tem conexão direta com diversos dos nossos hormônios. E um sono ruim, seja poucas horas de sono ou um sono de má qualidade, desregula, bagunça totalmente esses hormônios. E entre esses hormônios estão o quê? A grelina e a leptina, também conhecidos como hormônios da fome e da saciedade. A grelina estimula o apetite e faz você buscar por comida, e um sono ruim aumenta os níveis desse hormônio. Em contrapartida, diminui os níveis da leptina, o hormônio que sinaliza o nosso cérebro que estamos saciados e diminui o nosso apetite. Então, tá vendo como vira uma bagunça e acontece tudo ao contrário? Esse desequilíbrio hormonal te deixa com vontade de comer mais e dificulta o controle sobre o que você come. Mas não para por aí. Não tem aquele ditado que nada está tão ruim que não possa piorar? Pois então, um sono ruim também aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e diminui a resposta da insulina, que é o hormônio que tira o excesso de glicose do nosso sangue, prejudicando então o controle da nossa glicemia e favorecendo o acúmulo de gordura. Esses dois hormônios estão diretamente relacionados ao acúmulo de gordura. Quanto maior os níveis de insulina e de cortisol, mais gordura acumulada. E agora precisamos falar dele que sabota demais o seu emagrecimento, o álcool. E, gente, não é só pelas calorias. Que o álcool é super calórico, todo mundo já sabe. E dependendo de como você bebe, né? Se é um drink cheio de açúcar, de xarope, com refrigerante, enfim, pode virar uma bomba, né? O balde que você chuta bebendo álcool em grande quantidade ou com muita frequência é grande. Mas não é só isso. Além das calorias, existe uma cascata de efeitos que o álcool provoca no nosso corpo, começando pelo tanto que ele atrapalha a queima de gordura. Porque o álcool é uma substância estranha para o nosso corpo. Então, quando você bebe, seu metabolismo para tudo para metabolizar o álcool, para excretar o álcool, essa substância estranha do corpo. E esse é um processo que leva tempo. Muitas vezes a gente pode não perceber, pode parecer que depois de algumas horas de beber a gente já está bem novamente, mas é sim um processo que leva bastante tempo. E aí o seu metabolismo está tão ocupado ali tentando expulsar o álcool que ele para de trabalhar na queima de gordura. Assim como um sono ruim, o álcool também bagunça diversos hormônios e influencia diretamente na sua sensação de fome. Então você vai acabar sentindo mais fome e sentindo mais vontade de comer besteira, coisas hipercalóricas, enfim, assim, coisas nada
nada saudáveis. Além disso, eu falei que era uma cascata de efeitos. Ele vai prejudicar a qualidade do seu sono, a sua recuperação, o seu desempenho nos treinos. Enfim, é melhor reavaliar a quantidade e a frequência com que você bebe. E continuando no tema bebidas, agora o papo é com você que bebe pouca água. A desidratação pode ser confundida com fome lá no nosso cérebro, numa região chamada hipotálamo, levando você a ter uma sensação de fome desnecessária e a comer mais, quando na verdade você, o seu corpo, só precisava de água. E a falta de água também reduz o volume sanguíneo, e isso tem implicações seríssimas, como o aumento de chances de ter um AVC, por exemplo, já que o sangue fica mais espesso. Mas focando aqui no nosso tema, que são coisas que atrapalham o emagrecimento, essa redução no volume do sangue leva a um metabolismo mais lento, porque prejudica a capacidade do nosso corpo de levar oxigênio e nutrientes para dentro das células. Então, 35 ml de água por quilo de peso e parabéns, você já está fazendo o mínimo pelo seu corpo. E o quinto fator que faz você engordar tanto quanto comer em excesso são os altos níveis de estresse. O estresse crônico e hábitos como beber café em excesso, principalmente se for no final do dia, e dormir pouco, aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse que eu falei antes quando eu expliquei sobre o sono. Então, reforçando, altos níveis de cortisol favorecem o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, além de aumentar a vontade de comer alimentos mais calóricos e ricos em açúcar. E aí vira uma bola de neve difícil de solucionar, porque altos níveis de estresse e de cortisol impactam diretamente na qualidade do sono e vice-versa. Ou seja, você dorme mal, aí junto com os outros hábitos aumenta os níveis de cortisol, e altos níveis de cortisol prejudicam o sono. E aí você continua dormindo mal, continua aumentando seus níveis de cortisol e isso vira algo crônico cada vez mais difícil de resolver. E aí, consegui te mostrar que emagrecer vai muito além de comer pouco? Como vocês viram, nosso corpo é bem complexo e não é uma máquina. Os nossos hormônios têm que estar bem regulados, tudo tem que estar funcionando da forma correta para o nosso metabolismo se manter ativo. O nosso corpo é muito inteligente e ele pensa, principalmente, seu objetivo principal é a nossa sobrevivência. Então, ele é cheio de mecanismos e adaptações que mudam, que alteram o seu funcionamento dependendo do que está acontecendo dentro dele. Então, da mesma forma que emagrecer vai muito além de comer pouco, muito além do famoso déficit calórico, existem várias outras coisas além do excesso de calorias que fazem você engordar. Gostou? Então não esquece de curtir o vídeo e encaminhar para quem você conhece que está tentando emagrecer.